Olá pessoal, aqui é a Vives, tudo bem com vocês? Bom, no projeto de hoje a gente vai fazer um marcador de livros com técnicas de mixed media, bem bonitinho, bem legal. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo aqui. Eu vou utilizar esses dois kits de carimbos, um kit de carimbos da Lily Pop e um outro da Simon Says Stamp. Bom, eu já tô com o meu marcador que eu cortei num tamanho de 7 por 18,5, que é esse tamanho que eu tô mostrando aí na tela. Eu já forrei a parte do fundo com uma nota adesiva para poder não sujar muito o fundo. E já passei uma camada desse gesso aí que eu tô mostrando, um gesso acrílico desses comuns da Corfix. É um gesso branco, eu passei só uma camada e acelerei a secagem com o meu soprador térmico já para facilitar realmente o processo, para o vídeo não ficar muito longo. E agora eu vou passar a minha camada de tinta. Eu vou utilizar essa camada essa tinta da Distress, nessa cor, nesse azul turquesa, é uma das minhas cores favoritas. E eu gosto muito dessas tintas da Distress, porque elas são tintas relativamente fluidas, elas não são aquelas tintas muito grossas, muito espessas. Então, é fácil a aplicação delas. E elas são permanentes, eu gosto bastante delas por conta disso. Depois que elas secam permanente. A gente pode jogar inclusive água, que a gente não vai manchar a tinta, justamente por conta delas serem permanentes. Então, eu tô passando uma boa camada aí, mas sempre tentando esticar ao máximo com o pincel, como vocês estão vendo, para que essa camada, a cobertura fique boa, mas a camada de tinta não fique muito grossa. Então, vai ficar uma camada bem fininha de tinta, o que acaba facilitando o processo de secagem também, enfim. Então, eu vou, inclusive, acelerar a secagem com o meu soprador térmico e rapidinho vai estar seco. Uma das vantagens do soprador térmico é justamente essa, a gente consegue acelerar a secagem de vários tipos de materiais diferentes, inclusive tinta. Bom, com o meu painel já seco, eu vou começar a fazer algumas carimbadas. Eu vou utilizar essa carimbeira Archival Ink nesse tom sépia, é um tomzinho de marrom. Essa carimbeira também é permanente à prova d'água, eu gosto bastante dela por conta disso. E eu vou utilizar uma técnica de segunda geração da carimbada. Então, eu vou molhar com a carimbeira o meu carimbo, mas eu vou tirar o excesso da tinta em um outro papel, um papel de rascunho qualquer, e vou desgastar um pouquinho as bordas da minha carimbada com papel toalha. Eu vou retirar o excesso de tinta, como vocês viram aí, para que a carimbada fique meio falhada. Eu quero criar esse efeito de maneira proposital e quero que as bordas não fiquem um bloco inteiro. Eu quero que fiquem as bordas irregulares e meio desgastadas. A mesma coisa, as mesmas técnicas eu vou utilizar com esse outro carimbinho também, um carimbinho bem genérico, imitando uma espécie de rendinha. São carimbos do AliExpress, mas tem várias marcas, tanto internacionais quanto nacionais, que trabalham com carimbos nesse mesmo estilo, carimbo imitando texto, enfim. Carimbo de texto, inclusive, a Lily Pop tem um carimbo de manuscrito super bonitinho, da linha da Tami, e eu vou fazer a mesma técnica. Eu carimbo primeiro para tirar o excesso de tinta de maneira bem leve num outro papel, um papel de rascunho, e venho pro meu background com uma segunda carimbada, né? Uma segunda geração da carimbada. Agora eu vou fazer uma outra técnica que eu gosto bastante, que é uma técnica estilo dry brush. O que isso significa? É uma técnica que a gente vai usar o pincel seco com bem pouca tinta e a gente vai esfregar o pincel no papel de uma maneira a criar algumas pinceladas bem irregulares, bem de leve mesmo. É por isso que tem que ser bem pouca tinta para praticamente sujar o nosso painel, o nosso trabalho. Então, eu tô utilizando esse pincel, que é desses bem baratinhos, que vende em qualquer loja de artesanato. E ele tem as cerdas bem duras. E eu gosto bastante desses pincéis de cerda dura para fazer esse tipo de técnica. Olha só o efeito que cria. Eu vou colocar bem pouquinha tinta mesmo, espalhar bastante a tinta, para poder o pincel não ficar muito carregado. E criar umas pinceladas bem irregulares com esse pincel, para poder criar realmente esse efeito desgastado. É um efeito que eu gosto bastante, eu acho que fica super legal nos projetos, principalmente quando eu quero dar uma pegada mais vintage pro projeto. Eu crio esse desgaste utilizando essa técnica estilo dry brush, que é uma técnica com o pincel seco e bem pouca tinta. Bom, eu coloquei um pouquinho mais da mesma tinta, é uma tinta metálica também da Distress, e diluí um pouquinho na água para criar uns espirros de tinta. Eu acho que fica bem legal, eu gosto bastante de utilizar essas técnicas nos meus projetos. Agora eu vou preparar, enquanto o meu painel seca, eu vou preparar os meus pontos focais, que são essas flores e essas folhas desse set de carimbos da Simon Says Stamp.
Então, eu tô carimbando com a mesma carimbeira marrom que eu utilizei para fazer as carimbadas no background, só que dessa vez eu tô carimbando o mais perfeito possível. Eu não quero que fique desgastado, porque eu quero que essas linhas das flores e folhas fiquem bem visíveis. Afinal de contas, é o ponto focal, não é o background, não é uma coisa que vai ficar de fundo como background no projeto. E eu vou utilizar as minhas canetas, os meus marcadores Big Brush da Faber-Castell. Esses marcadores são super legais, eles têm tinta indiana, que é um tipo de tinta bem legal, meio transparente e permanente. Só que para eu conseguir colorir com os Big Brushes da maneira que eu gosto de colorir, que é esfregando o dedo, espalhando a tinta de maneira bem aleatória, eu preciso criar uma camada protegida primeiro, para que essa tinta ela não vá direto para o miolo do papel, ela não seja absorvida pelo papel rapidamente e eu não consiga mais movimentar ela com os dedos. Então, para criar essa camada protegida no papel, uma espécie de camada plástica, eu vou forrar todas essas minhas imagens com essa cola gel, que é um matte medium. Eu estou utilizando esse matte medium da Ranger, mas eu mostrei aí uma cola gel também, de marca nacional, que dá pra gente utilizar. É uma cola para decupagem, na verdade, e ela tem um efeito mate. E ela queria esse efeito aí, olha só, eu consigo criar uma superfície não porosa, de maneira que eu consiga espalhar essa tinta usando os meus dedos e eu consigo fazer alguns efeitos bem legais, enfim. Eu gosto bastante de utilizar produtos que me permitam colorir de forma rápida e de forma mais despretensiosa mesmo, sem muitos detalhes. Eu gosto muito desse estilo. Eu acho que fica super bonito, fica mais moderno, enfim. Então eu estou utilizando essas canetas e estou espalhando a tinta com os meus dedos. Elas secam relativamente rápido e, como eu falei, elas secam permanente. Mas eu tenho, assim que eu aplico, como eu tô numa superfície não porosa, porque eu passei o matte medium por cima, eu tenho alguns segundos sem essa tinta secar, que é o tempo suficiente para eu esfregar com os meus dedos e conseguir misturar as cores, enfim, e criar os efeitos que eu quero. Eu gosto bastante de usar essa técnica porque fica um estilo mais despojado, realmente eu gosto bastante de colorir as coisas dessa forma. Inclusive é mais rápido, eu gosto mais. Enfim, eu vou fazer a mesma coisa com as folhas, eu vou utilizar um tom de verde, vou espalhar com os meus dedos bem rapidamente e vou vir com outro tom um pouco mais escuro e vou espalhar e tentar misturar um pouco mais na base, principalmente na base, deixar as pontas das folhas um pouco mais claras. A mesma coisa eu fiz com as flores. O centro tá mais escuro e em direção às bordas a cor tá mais clara. Então, eu vou fazendo isso e vou colorindo as minhas imagens. Como eu falei, seca relativamente rápido, alguns segundos e já tá seco, mas a gente pode também acelerar o processo de secagem com o soprador térmico. Eu cortei todas as imagens com a minha tesoura e agora eu vou vir com a mesma carimbeira e vou sujar todas as bordas para tirar essa borda de papel branco. Eu gosto muito de fazer isso, eu utilizo carimbeira, eu utilizo caneta também, eu utilizo marcadores, mas dessa vez eu vou utilizar essa carimbeira, que é a mesma carimbeira que eu estou utilizando para todo o projeto. Eu gosto de utilizar dessa forma, os mesmos tons, a mesma carimbeira, para poder criar uma unidade em todo o projeto e ficar tudo conversando, ficar tudo combinando, para que o projeto fique bem harmônico mesmo. Então, eu vou montar mais ou menos onde eu quero colocar as minhas flores e folhas, como é que eu quero arrumar esse arranjo floral. Então, eu coloquei mais ou menos no mesmo ponto. E eu vou começar a colar com a mesma cola gel para decupagem, aquele matte medium, a mesma cola gel. Como eu falei, também tem a versão nacional dela, que é muito boa, é praticamente o mesmo produto. Eu tô usando esse matte medium da Ranger só porque realmente já tá aberto, eu já tô usando ele há mais tempo, então eu vou usar até acabar. Então, eu vou começar a arrumar aí o meu arranjo floral e ir passando a cola. Eu passo a cola tanto por baixo quanto por cima, porque essa cola gel para decupagem, ela funciona não só como cola, mas também ela sela. Ela cria uma camada que sela esses papéis, essas imagens, de maneira que vai realmente proteger, inclusive, de água. Eu acho bem legal, até por conta de ser um marcador de textos, um marcador de livro, vai ficar dentro de um livro. É interessante usar produtos permanentes e usar produtos também selados para que não manche o livro e não suje as páginas com qualquer tipo de resíduo que fique de tinta, enfim. Então, eu gosto de selar bastante o projeto. Esse marcador de texto, eu já tinha feito ele antes, inclusive, só que eu não fiz vídeo, eu postei a foto no Facebook e no Instagram, várias pessoas gostaram, se interessaram. E aí, como eu quero fazer vários desses marcadores, eu resolvi fazer o mesmo modelo que eu já tinha postado a foto, só que dessa vez fazendo um vídeo e mostrando para vocês o passo a passo de como eu criei esse projeto. Então,
É isso que eu tô fazendo, na verdade. Eu tô recriando o marcador de texto que eu postei há algum tempo atrás. Aí as pessoas gostaram, me pediram pra fazer, enfim. Então eu tô fazendo aqui pra mostrar exatamente como foi que eu fiz. Então eu selei todo o meu projeto. Vejam que até onde eu não colei as imagens, as flores, eu selei também com o meu matte medium, com a minha cola gel, pra poder realmente ficar bem protegidinho. E agora eu cortei o excesso com tudo seco já. Eu sempre acelero a secagem com o meu soprador térmico para poder realmente ficar mais rápido, mais ágil o processo. E agora com a mesma carimbeira marrom, o mesmo tom, essa cor sépia, eu vou vir nas bordas de todo o projeto, todo o marcador de livros, eu vou vir com ele, com essa carimbeira para poder manchar todas as bordinhas, para esconder a borda branca e também para poder criar uma unidade. Eu gosto sempre de criar uma espécie de moldura em volta dos projetos, eu gosto bastante, eu acho que fica bem legal, bem bonitinho. Então tá aí já, praticamente pronto. Eu quero colocar um sentimento, a gente não precisa colocar o sentimento, mas eu gosto de colocar em alguns projetos e nesse marcador eu vou colocar. Vejam que eu protegi o fundo com esse rolo de notas adesivo, eu vou deixar inclusive na descrição todo o material que eu utilizei, é só vocês acessarem lá. E o fundo, apesar da frente tá toda de carimbeira, de tintas, tá cheia de camadas, o fundo tá totalmente branco porque eu protegi com esse rolo de notas adesivo que é estilo post-it. Bom, eu vou carimbar esse sentimento do set de carimbos da Lilipop, da linha da Tami. Como o meu projeto já está praticamente pronto, eu não quero correr o risco de carimbar errado, de estragar, eu vou utilizar a minha plataforma para carimbar, para poder conseguir carimbar no lugar certinho. E caso não a carimbada não fique perfeita, eu posso carimbar mais de uma vez. Eu quero fazer um emboss quente para esse projeto. Como eu já usei alguns tons de dourado, de tinta dourada, eu quero fazer um emboss num tom de dourado também para combinar. Eu passei o meu pó estática, que é um talquinho nesse saquinho de tecido. Eu, inclusive, já ensinei aqui a fazer no canal. Eu vou deixar o link do vídeo no final, para quem não viu e quiser ver. Então, eu vou tirar a estática para poder o meu pó de emboss grudar apenas no lugar onde eu tô carimbando, que é exatamente nas letras desse sentimento. E vou cobrir com o pó de emboss dourado. É um sentimento super bonitinho e combina bastante com qualquer projeto com tema floral que você queira utilizar. Eu gosto bastante desse set de carimbos da Tami. É uma das minhas paixões dos carimbos da Lilipop. Então, eu derreti aí o meu pó de emboss. Vou passar um paninho para tirar o excesso do talquinho que eu usei, né, do pó estática, para poder tirar qualquer tipo de poeira, enfim, limpar o projeto. E agora falta só finalizar, eu vou fazer os últimos detalhes, eu vou marcar com a minha régua e um lápis um pontinho, mais ou menos no meio, para poder furar com a minha Crocodile. E vou utilizar um ilhóis nessa cor de ouro velho, que eu acho que combina bastante com o projeto. Inclusive, esse ilhóis é super fofinho, ele tem formato de flor. Vou prender também o ilhóis, assegurar que ele tá bem presinho com a minha Crocodile. E para finalizar, eu vou utilizar essa fitinha de cetim, nesse tom de coral, que eu acho que combina bastante com o tom de coral que eu utilizei nas flores. E vou fazer um arranjo. Eu não sou muito boa de laço, enfim, mas eu queria finalizar esse marcador com uma fitinha. Até porque quando a gente coloca dentro do livro, é mais fácil ter a fitinha pra gente puxar e saber exatamente onde a gente parou a leitura. Esse marcador, inclusive, eu vou dar de presente, então eu resolvi colocar a fitinha pra ficar mais bonitinho. Ajeitei a fitinha com um lacinho e vou cortar o lacinho para poder finalizar. A gente pode queimar também esse tipo de lacinho, as pontinhas, com um fósforo ou com isqueiro para poder realmente garantir que não vai puxar o fio. E tá aí, tá pronta. Tá pronto o meu marcador de livros com as técnicas de Mixed Media que eu mostrei pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do projeto. É um projeto super legal, super útil pra gente fazer pra dar de presente. E é fácil também, aparentemente é complicado, mas não é. E os materiais também são bem acessíveis, a gente pode utilizar qualquer tipo de tinta acrílica que a gente tem em casa. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curtam o vídeo, por favor. E se inscrevam no canal se ainda não tiverem feito isso. Muito obrigada, um beijo grande e tchau, tchau!